A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou a pastora Iraci, da IEPBC Sede Gama DF. Agradeço a Deus por participar desse projeto maravilhoso, que é a leitura bíblica diária da Palavra de Deus. Agradeço a minha pastora presidente, pastora Luíde Ramos, e ao idealizador desse projeto, meu pastor vice-presidente, pastor Gideon Júnior. Irmãos, o pastor Geraldo iniciou falando da parte histórica de 1 Samuel, capítulo 5. Eu estarei compartilhando com os irmãos sobre o compromisso, a importância, o zelo com as coisas de Deus e também do nosso relacionamento com o Senhor. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo. Ela também é chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. E isso se refere pelo fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus colocou Israel como seu povo escolhido, pois dessa forma revelaria ao mundo quem era o Deus verdadeiro. É muito interessante isso, irmãos, porque Deus escolheu Israel. Foi Deus quem escolheu Israel. E aí mandou fazer uma arca para simbolizar a presença de Deus entre o povo. Podemos ver essa arca representando a presença de Deus em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Então, as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Aqui, irmão, especificamente, os filhos de Eli, eles acompanhavam a arca como se ela fosse um amuleto, pois eles faziam o que desagradava o Senhor. A arca do Senhor servia também como guia para o povo de Israel, lá no deserto, como diz lá em Números 10, no versículo 33 ao 36, que diz assim a palavra do Senhor: E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte do Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: Ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: Repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Nós também temos vários outros exemplos, como a arca sendo a presença de Deus na vida do povo. Temos o exemplo aqui na conquista de Jericó, lá em Josué 6. E também temos a grande importância na travessia do Rio Jordão, que é Josué 3, no versículo 3 e 4, que diz assim: E ordenaram ao povo em alta voz: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuides para não vos aproximar dela. Sabe por quê, irmãos? Não é qualquer pessoa que poderia se aproximar da arca da aliança. Tinham as pessoas específicas para carregá-la. Ainda no capítulo 4 de 1 Samuel, no versículo 5, 6, 7 e 8, quando a arca veio ao arraial, na chegada da arca,
todo Israel começou a gritar tão alto que os filisteus se atemorizaram e comentavam entre si: ai de nós, ai de nós. Eles tinham medo da presença do Deus de Israel. Porém, mesmo com todo medo, por serem uma grande potência militar, a luta foi vencida pelos filisteus, onde esses se apossaram da arca de Deus. O que jamais, irmãos, poderia fazer era levar a arca, tirar a arca do povo de Israel. Nessa luta, os israelitas perderam 30.000 soldados. E Ofni e Finéias, os filhos de Eli, morreram junto com aqueles 30. E também Eli, ao saber que os filisteus haviam levado a arca de Deus, por ele ser idoso e ser obeso, ele caiu da cadeira em que estava sentado, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e ali mesmo ele morreu. E a sua nora, que ao saber de toda a notícia da morte do marido, da morte do sogro e que a arca da aliança tinha sido levada, ela afirmou: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Amados, desde o início da criação, nós vemos a desobediência e irreverência do homem com as coisas de Deus. E também a astúcia de Satanás, porque Satanás não brinca, para a destruição da aliança de Deus com o homem. Nós vemos que lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 a 17, Deus fala com Adão e com Eva. Diz assim a palavra do Senhor: assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Em Gênesis 3, no versículo 4 e 7, a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eva, irmãos, foi enganada, foi seduzida, foi incentivada, foi engodada pela serpente. E ela arrancou o fruto, tirou o fruto de onde jamais poderia ter sido arrancado, comeu e ainda deu a seu marido. E com isso, o pecado entrou na humanidade. Onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Na Arca da Aliança. A Arca da Aliança não poderia sair jamais do seu lugar específico. Nem tampouco ela poderia ser acompanhada por pessoas sem integridades estabelecidas pelo Senhor. Como já foi falado sobre Ofni e Finéias, pessoas desobedientes. Irmãos, em volta de Israel, cada nação possui um ídolo, e as vitórias que ganhavam em guerras, elas eram atribuídas a esses ídolos. Só que quando Israel perdia a guerra, na realidade era a punição de Deus pela desobediência aos mandamentos do Senhor. Então,
a Arca da Aliança não poderia sair do seu lugar. E os israelitas pensavam que com a presença da arca eles ganhariam a guerra. Só que para isso, primeiro, eles deveriam se voltarem ao Senhor, arrepender-se dos seus malfeitos e da sua desobediência. Porque quando se está em desobediência, o Senhor se desagrada. Nós não podemos desagradar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 5, dando entrada no primeiro versículo dessa hora. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. A arca não poderia ser bênção para Israel, pois os israelitas não mostraram arrependimento. Entenderam porque falei que era punição de Deus? Eles não se arrependeram, então não poderiam levar a arca da aliança. Porém, para os filisteus, seria uma maldição. Sabe por quê, amados? Olha aqui o versículo 2. E a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagom, ao lado de sua estátua. Os filisteus, irmãos, sem conhecerem o Deus de Israel, eles acreditaram que Israel foi derrotada porque Dagom, o ídolo, era mais poderoso que o Deus de Israel, que era representada pela arca. A arca da aliança representava o poder de Deus e a manifestação total do poder de Deus na terra. Os filisteus, após derrotarem os israelitas, eles levam para si esse grande trunfo como despojo, como se fosse um troféu. A arca da aliança agora é nossa, é o nosso troféu. Assim pensavam os filisteus. Olha aí, irmãos, olha só como já começa a maldição sobre os filisteus. Versículo 3. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Por causa, irmãos, do pecado e da desobediência, o povo de Israel, eles foram culpados da derrota para os filisteus e da consequente captura da Arca da Aliança. Eles não entendiam que estavam levando maldição para seu povo. Os filisteus levam a arca para sua principal cidade, Asdod, e a colocam onde? No templo do seu deus, Dagom. Dagom é o deus responsável pela agricultura do país. A estátua de Dagom, ela é encontrada de bruços. Essa era uma manifestação da superioridade do nosso Deus, a Dagom. Tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel sobre ídolos, como se o Deus dos filisteus adorassem o Deus Todo-Poderoso, como se Deus dissesse assim: olha, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Isso está lá em Romanos 14, versículo 11. Irmãos, o Salmo 96, versículo 4 ao 5 diz assim: Pois o Senhor
é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. O nosso Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, irmãos, não há quem possa resistir ao poder do nosso Deus. E nesse caso nós podemos afirmar que a Arca da Aliança não poderia sair de Israel, pois era um objeto consagrado ao Senhor, com finalidades específicas: adorar ao Senhor, manter e conduzir o povo sempre unidos, enfim, ter a presença de Deus. Só que Satanás, irmãos, ele quer sempre roubar a união do povo de Deus. Vamos ficar alertas. Nós estamos na presença de Deus, mas Satanás, que é astuto, ele está sempre ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Então vamos nos alertar sobre isso. Vamos nos colocar na posição que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele quer, a posição que o nosso Deus quer, é aquela que nós devemos estar. Então, irmãos, eu vou ficar por aqui para não estender muito mais essa mensagem. Amanhã nós retornaremos. Assim, se o Senhor nos permitir, se o Senhor quiser, estaremos aqui amanhã, continuando com esta lição de 1 Samuel, capítulo 5. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja ouvindo, estudando e meditando, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.